Hoje aqui no canal Razão da Esperança vamos refletir um pouco sobre esta forte solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja. Os Atos dos Apóstolos, na missa das vésperas, nos mostra um homem que nasceu com uma certa paralisia. Está no meio da estrada e caminha Pedro e João, para poder, na verdade, pedir-lhes esmola. Mas Pedro responde: eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, eu lhe dou. E com a intercessão do Senhor faz com que aquele doente volte a ter uma vida nova diante do Senhor. E na missa da manhã nós vemos ainda nos Atos dos Apóstolos que Herodes começa a perseguir a primeira comunidade cristã. Então está João, está Pedro, e daí também coloca Pedro na prisão e vê que aquilo tudo agrada aos judeus. E naquele momento era a festa dos pães ázimos, ou seja, a festa do pão sem fermento, para dizer de que depois a condenação seria muito mais severa. Os soldados acompanhariam Pedro e, na verdade, o Senhor, que é o Senhor da nossa vida, consegue, na verdade, libertar de todas as prisões e faz com que os cristãos saiam da prisão, incluindo Pedro. O Salmo é muito característico desta liturgia, porque diz que nós devemos bendizer ao Senhor em cada tempo da nossa vida, porque a nossa boca deve sempre louvá-lo e nós devemos sempre nos gloriar no Senhor. E os pobres escutem e se alegrem cada vez mais, se rejubilando no Senhor, que é bom, que é beato, o homem que em Lui mantém o seu refúgio. Na carta de São Paulo, apóstolo, a Timóteo, nos fala que existe uma batalha muito grande, uma batalha que, diante de uma correria, mas que devemos perseverar na fé. E o prêmio dessa perseverança é receber a glória do Senhor, que está sempre vizinho a cada um de nós, de acordo com o alicerce do Evangelho, da sua palavra, que nos coloca e nos liberta dos leões, ou seja, das grandes ciladas da vida. A palavra de Deus, o Evangelho, nos fala que no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, nos diz o seguinte: naquele tempo Jesus, numa região da Cesareia de Filipe, fez a pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens que eu seja? Alguns dizem que tu seja João Batista, outro Elias, outro o profeta Jeremias. Mas vós, Jesus aponta para os discípulos, o que vocês dizem sobre mim? O que vocês pensam que eu seja? E eles respondem: tu sei, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que vem para nos salvar e nos libertar. E Jesus responde a Simão Pedro: beato sei tu, Simão, filho de Jona, porque o Pai, o meu Pai, que é no céu, te revelou isto, para dizer de que a chave da igreja já está na mão de Pedro. Então Pedro começa a alicerçar
essa nossa grande missão da nossa grande igreja, que é universal, por isso católica. Diante dessa tradição, nós colocamos Paulo, que em sua missionariedade, depois da conversão, começa a anunciar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Frígia, Panfília, e daí como um cidadão romano consegue, na verdade, também intuir a missão do Senhor e começa a difundir dentro da sua missão de amor aquilo que foi revelado pelo grande mestre de acordo com a sua conversão. Portanto, vivamos e vivamos cada vez mais intensamente esse grande mistério que as 2 colunas fundamentais da nossa igreja nos alicerçam a viver. Portanto, eles abrem as estradas para que nós possamos cada vez mais, como João Batista, aplanar as veredas do Senhor. Portanto, é necessário que a fé nos mova sempre em princípios da cura, da intercessão, pedindo sempre os conselhos evangélicos ao Senhor da nossa vida e para que a nossa igreja, cada vez mais alicerçada na palavra, nos sacramentos, possa viver essa dinâmica e assim como missionários do Senhor, possamos cada vez mais evangelizar em tempos difíceis, em tempos de conquistas, em tempos de lutas, de guerras, em tempos onde a economia cada vez mais está cada vez mais aterrando os princípios cristãos, mas para dizer de que nós, como cristãos, devemos alicerçar-nos através da esperança. A esperança, assim como Pedro, Paulo e os discípulos, os apóstolos do Senhor, conseguiram, na verdade, evidenciar e serem iluminados à luz do Evangelho. Que essa solenidade seja para nós motivo de bênção e de graça. Paz e bem.